Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à nossa caminhada. A caminhada do aprender a viver cada vez mais com qualidade no gerenciamento pessoal. Iniciando agora o ano, como todo início de período, é necessário que a gente faça algumas mudanças em nossa vida, que a gente faça o nosso planejamento para atravessarmos este outro período, mais um período de 365 dias. Temos que desenvolver para isso confiança em nós mesmos. Sem confiança, realmente essa trajetória fica duvidosa. Em primeiro lugar, como já falamos anteriormente, temos que determinar muito bem o nosso objetivo. E quiçá um grande objetivo. Vamos deixar as pequenas coisas para o passado. Vamos pensar em desenvolver-nos, em crescer. Imagine-se coroado de êxito para o novo objetivo. Veja só, coroe-se de êxito. Imagine o que você deseja atingir. Imagine você já chegando neste objetivo e o coroamento de êxito para chegar lá. Isso é fundamental. Para isso que temos que desenvolver essa confiança, como se chama essa autoconfiança. Uma coisa que muita gente faz é criar obstáculos mentais. As dificuldades nem existem, mas começa a imaginar obstáculos e tropeçam nos próprios obstáculos criados por si mesmo. Eles nem existem, mas nós estamos tão acostumados no nosso dia a dia a ouvirmos notícias ruins. No meio onde a gente vive, a gente fica comentando coisas ruins, de forma que a gente vive numa bolha de negatividades. Vamos estourar essa bolha? Vamos estourar quando tiver num obstáculo mental, retira de imediato, deleta esse obstáculo e imagina positivamente o objetivo onde você deseja chegar. Veja só, toda vez que você tiver um pensamento negativo, tendo um pensamento negativo, de imediato lance um pensamento positivo, mande um míssil positivo para interceptar o negativo e explodir-lo. Não deixe ele vigorar, não deixe ele crescer, por hipótese nenhuma. O que devemos fazer é mirar ao lado positivo das coisas. Sempre olhar o lado positivo das coisas. Então vamos detonar os pensamentos negativos e não deixar que ele cresça. Há pouco tempo eu estava conversando com um grande empreendedor aqui da região, cerca de 2 dias, e ele me disse uma coisa interessante. Quando ele tem um novo projeto, nunca ele cria obstáculos. Sempre ele vai em busca de resolver a situação, foca a solução e com certeza ele chega onde ele planejou. Isso é fundamental. E quando encontrarmos alguém que pensa negativo, alguém que pensa positivo, alguém que faz, alguém que é empreendedor, procure ver a estratégia que ele utilize. A estratégia dele é muito interessante. Porque se você fizer um espelhamento,
como diz a própria programação neurolinguística, você vai chegar utilizando os métodos que ele chegou. Por isso que temos grandes filósofos da área da prosperidade, principalmente nos Estados Unidos, que é interessante a gente segui-los, porque estudaram pessoas que conquistaram riquezas, que conquistaram bem-estar na vida e conquistaram saúde. Nessa minha conversa com esse empreendedor, ele me disse uma coisa interessante, que não adoece. Por que não adoece? Porque todo o sistema mental dele está voltado para conseguir os seus objetivos. Não dá tempo a adoecer. Está todo voltado para algo que seja útil para outras pessoas e para si. Porque uma das coisas fundamentais também é todo o nosso empreendimento ser bom, primeiro para o próximo. A gente tem que beneficiar o próximo. E claro, pela lei de causa e efeito, você também vai ter o seu bônus de acordo com o seu empreendimento. Entregue-se a Deus para tudo. Veja só uma coisa. Peça a Deus que guie o seu caminho. Deus aqui representa o todo, representa o universo, representa essa energia que dá vida a tudo existente no universo, não só no nosso planeta, mas que dá energia a todas as partículas, todos os átomos que compõem esse universo e que nos compõem, que te compõem também. Por isso que nós formamos esse campo eletromagnético, que quando a mente energiza de forma positiva, nós passamos a ser um feixe, um grupo de energia positiva. Então vamos pedir a Deus que sempre oriente os nossos passos, o nosso dia a dia, porque Ele está presente em tudo. Ele é onipresente, onisciente. Então não precisa, a igreja é interessante, a gente frequentar uma igreja, sem sombra de dúvida, mas onde estivermos, quando a gente pedir a Deus sabedoria, quando a gente pedir a Deus para guiar os nossos passos, Ele estará presente, porque Ele é onisciente. Então, esse é fundamental para que a gente também atinja os nossos objetivos. Entre em sintonia, entrar em sintonia com a energia de Deus, com o universo. Nunca ir de encontro à natureza, porque todo aquele que vai de encontro às leis da natureza, ele não obterá nunca o que ele deseja. Faça suas orações sempre, porque a Bíblia diz uma coisa interessante: orai e vigiai sempre. Não é só um momentinho, não. Sempre orar e vigiar. Por quê? Porque é dessa forma que a gente está em sintonia com essa energia universal que é Deus. E é fundamental para a nossa saúde física e mental. Se assim não fizermos, se a gente alimentar o nosso ego, o eu Antônio, o eu José, e procurar aumentar esse ego, a gente vai se desvinculando dessa energia maior e a partir daí a gente vai sofrer as consequências desse ego inflado. Porque tem uma passagem interessante que Cristo diz uma coisa, diz para os seus discípulos: você pensa que Deus está ali, acolá? Ele habita o interior de cada pessoa. O reino de Deus te habita. Mas habita como? Ora, enquanto nós tivermos vida, é o sopro divino. Isso é Deus que está movendo tudo. O ego, quando ele cresce, é que ele vai separar a nossa mente do nosso eu universo.
que existe o eu egóico, o eu ego e o eu universo, que é o eu vida, o eu total. Como bem diz o filósofo Roden, Huberto Roden. Ele publicou mais de 40 livros e ele realmente faz excelentes referências sobre o eu universo e o eu egóico. E a gente tem que ir matando, a gente tem que ir reduzindo esse eu egóico para atingirmos o eu universo. Foi o que aconteceu com Buda em 600 anos antes de Cristo, quando ele saiu do palácio com 29 anos e foi verificar o que é a vida, quando realmente ele saiu daquela bolha de felicidade, porque ele era um príncipe, tudo ele era bem protegido, e quando ele entrou em contato com a realidade, ele ficou curioso. Poxa, existe morte? Existe doença? E ele não sabia. Foi a partir daí que ele deixou seu palácio e foi para a floresta, meditou por mais de 20 anos, conseguiu a iluminação. Quando ele conseguiu a iluminação, porque basicamente ele eliminou o ego, ele realmente encontrou sintonia com o eu universo. Então, a partir daí, houve a iluminação. E tendo a iluminação, com certeza acaba o sofrimento, porque também pôs fim ao sofrimento. Entendeu? Pôs fim completamente ao sofrimento quando a gente reduz o nosso ego a zero, porque acaba com o apego. Entregue-se sempre a projetos que valham a pena. Tem determinados projetos, tem determinadas coisas na vida que a gente faz o nosso planejamento, a gente dedica a nossa energia, mas são coisas que não valem a pena. Busque orientação de pessoas que têm sabedoria na área, pessoas que conhecem. Quando o seu objetivo ele é da área técnica, busque informações sobre aquilo, mas também verifique a sua intuição. A intuição exatamente vem do eu universo. Pede orientação a Deus para caminhar. Ele vai te ensinando ou abrindo os teus caminhos e vai te dando também intuição. É a forma que você tem para ter comunicação com essa área superior. Quanto mais esse teu objetivo for grande, mais a energia que você vai receber é maior ainda do que se fosse para um objetivo pequeno. Ora, se você vai receber tanta energia, não duvide. Confie em Deus, confie em si mesmo, não duvide e parta para atingir o seu objetivo. Então nós temos aqui pelo menos algumas dicas para este início de ano, para a gente fazer o nosso planejamento, um objetivo já determinado e partir para chegar até o final dele com êxito, com muito êxito, com a proteção divina. Então, não se esqueça de compartilhar este link e vamos para o próximo trabalho na próxima semana, se Deus quiser.